Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 28 de junho, né? Semana já na metade. E hoje tem um ponto interessante, né, no mundo, que é lá no fórum que o BCE está fazendo no Japão. Hoje as atenções vão se voltar porque tem uma parte, né, onde os principais líderes de bancos centrais do mundo vão se reunir e debater sobre política monetária, né? Então nós temos lá Christine Lagarde, Jerome Powell do Fed, nós temos o Ueda do BOJ, né, que é o do Banco Central japonês, e o presidente do Banco Central da Inglaterra, beleza? Então as atenções do mundo hoje se voltam aí para esse quadro, porque ali pode trazer bastante informações, né? O mundo hoje, né, como essa semana, na verdade, já está muito preocupado com a questão dos apertos monetários por parte dos bancos centrais ao redor do mundo, né? Então isso já fez com que as ações tivessem uma liquidação. Hoje, quando a gente olha aqui na Ásia, na Europa, né, nós temos ali até mesmo um viés positivo, né? A Europa está majoritariamente ali no campo positivo e está fortemente positivo, certo? Então, aguardando alguns dados que vão sair durante essa semana, né, tanto da fala dos presidentes de bancos centrais e até mesmo informações sobre atividades econômicas, né? Sobre as economias dos países, beleza? Os futuros S&P que estão ali neutros, né? 0,19 ali, 0,20% de queda, o futuro S&P. Mas quando a gente vê ali a Ásia também, majoritariamente no campo positivo, né? E o que acontece? Porra, Vini, está todo mundo ali no campo positivo, como é que ainda tem tensão no mundo? Quando a gente vem de liquidações, é natural ter um recuo. Quando você está vendendo, como é que você recua? Você compra. Então tem aí um respiro e depois pode vir a ter mais quedas, né? Até com que a preocupação de fato ela se abrande. O pessoal acha que sair o dado já tem um rumo. Não é assim. O mercado se ajusta, até porque todo mundo, né, a maioria dos investidores tem uma carteira de investimentos. Você, de repente, tem uma carteira de 5 mil, 10 mil, 50, 500 mil, 1 milhão de reais. Isso tem um peso. Agora, tem outros investidores que têm carteira de 500 milhões. Tem fundos de investimentos que estão movimentando 20 bi. Então, assim, tem pesos diferentes. Então, por isso que o mercado, para se ajustar, os maiores players, né, obviamente, né, eles é que fazem a movimentação do mercado, porque os caras estão manobrando um transatlântico. Enquanto a gente está ali manobrando um jet ski, ou então uma prancha de surf, ou outros estão manobrando um iate. Então, são movimentos diferentes, alguns conseguem fazer movimentos mais rápidos, outros precisam de movimentos mais curtos, ainda mais os grandes players no mercado. Por que eu falo isso? Porque se você olhar os treasuries americanos, todos eles estão com um rendimento negativo. Ou seja, se tem um rendimento negativo, mostra com que os investidores estão buscando posição na renda fixa norte-americana, certo? Então, tem atenção, tem essa preocupação. Ontem saíram os dados, né, lá dos Estados Unidos, né, com bens duráveis e tudo. Isso mostrou que a economia norte-americana continua bem resiliente, mesmo com a questão dos apertos monetários. O Fed já mencionou que não vai parar o aperto monetário, precisa subir mais a taxa de juros, não pausou. Então, ele só vai aguardar o que está acontecendo com as atividades econômicas e muito mais sobre mercado de trabalho. Por isso que eu falo, sempre entendam os indicadores de mercado de trabalho. Então, toda quinta-feira saem os pedidos iniciais de seguro-desemprego para a gente ver se está aumentando ou diminuindo. Se estiver aumentando, isso vai fazer com que o Fed recue um pouco mais sobre a sua decisão, certo? Agora, se estiver diminuindo ou se mantendo os pedidos iniciais de seguro-desemprego e a variação de emprego privado estiver crescendo, o Fed tem espaço para apertar mais ainda a economia. Por quê? Porque o mercado de trabalho. Quando algumas empresas estão tendo dificuldade para vender, né, produzir e vender, na verdade, o que elas fazem? Começam a ter capacidade ociosa, né? Capacidade ociosa, começa a ter uma capacidade acima do que o mercado está esperando. O que eles fazem? Começam a demitir pessoas e não contratam, até com que o mercado reaqueça para poder voltar a produzir novamente, beleza? Bom, por isso que o Fed vai olhar. Então, o mercado de trabalho é um termômetro muito importante para uma economia, certo? Um outro ponto que ele vai olhar é o PCE, é como o consumidor, né, o americano, ele está gastando o seu dinheiro. Se o núcleo do PCE ali não vier para dentro, né, não vier para dentro, ó, não começar a sinalizar uma queda,
né, uma busca ali para a meta, o que acontece? Ele vai ver que o trabalhador, o consumidor norte-americano, continua tendo gás para gastar. Então, se ele continua ali consumindo, isso quer dizer que o aperto monetário, a subida da taxa de juros não está arrefecendo a economia, certo? Então, tem esses pontos. Só para poder simplificar um pouco mais o raciocínio, como o Fed pode vir a tomar suas decisões na política monetária, né, sobre a taxa de juros. Isso ocorre também na Europa, sendo que a Europa, a gente tem uma inflação muito forte e nós temos atividades econômicas retraindo, né, contraindo. Ali fica um pouco mais preocupante. E olhando a Europa como é basicamente um grande comprador, tanto da China quanto dos Estados Unidos, o que ocorre? A China, que é a fábrica do mundo, ela depende das outras economias estarem pujantes para continuar comprando. Tanto é que hoje saiu os dados, né, deixa eu pegar aqui que eu separei para vocês, né, saiu ali os lucros, né, da industriais da China e teve aí uma queda, uma retração aí de 18,8% nos primeiros 5 meses de 2023. Ou seja, a fábrica do mundo, né, as indústrias das chinesas não tiveram um bom desempenho. Ou seja, os compradores que deveriam comprar não compraram, certo? Então tem aí um arrefecimento na questão das vendas, né, uma ineficiência de vendas, não uma ineficiência de produção. Certo? Então, isso preocupa um pouco mais. Sendo que lá na Ásia, nós tivemos até mesmo um resultado misto, né? A Xangai fechou no 0 a 0, Hang Seng fechou basicamente neutro ali, 0,12% de alta, né? Mas a gente veio de algumas sessões negativas. Então, é natural ter essa alta, até porque a questão da tecnologia, né, que pesa bastante, acaba trazendo um pouco mais impactando um pouco mais ali no Nasdaq, ó, ali em Hang Seng e também no Nikkei no Japão, né? O Japão subiu aí 2%. Então, isso aqui na Ásia reforça muito mais esses indicadores que saíram tanto da China quanto da Austrália, que eu vou trazer aqui para vocês. Isso acabou trazendo um humor diferente para os investidores na Ásia, né? A questão do lucro industrial da China caindo, isso reforça que o PBOC precisa ser mais agressivo na sua política de expansionista, né? Então, botar mais dinheiro na rua para fazer a economia bombar. Isso é fato, certo? E nós tivemos ali um dado da Austrália, né, que teve a inflação ponderada, né, veio abaixo, né, do esperado, então ficou em 5,6%. O esperado aí era em 6,8%, basicamente. Certo? Então, teve uma retração, isso animou os mercados. Ali, a gente vê ali o índice da Austrália subindo 1,1%. Então, isso trouxe um pouco de alívio para os mercados asiáticos. Né? O mercado europeu, porque já vinha baixando muito, né? A gente vê uma série de quedas, então teve uma pausa na queda e agora o pessoal começou a subir, certo? Bom, os dados ali dos Estados Unidos acabaram ajudando um pouco mais, né? Os investidores vão começar a olhar ali a questão de dados de consumidores, de produtores, né? Da Alemanha, da Espanha, que saem hoje. Depois vou olhar ali se já saíram para poder passar para vocês, beleza? Bom, dito isso, a gente vai aqui olhar as commodities, né, que impactam o nosso Ibovespa, né, o WTI ali, o petróleo subindo na casa aí de 0,7%, minério de ferro, mais uma sessão fechada lá em Dalian, a primeira janela ali em alta, né, de 2,4%, o petróleo subindo também, né, não sei se eu falei caindo, me veio aqui a mente que eu falei caindo. Né? A gente vê ali o índice DX neutro, 0,14 de alta, nada muito relevante, certo? Então, a gente tem esses dados que estão saindo aqui no dia de hoje, né? No mundo afora. Bom, vou trazer aqui o nosso Ibovão da Massa, né? O nosso Ibovespa que cedeu aí 0,6% novamente, né? Aqui no diário, conforme a gente traçou a FIBO aqui, né? Já tinha perdido o high-low, então tem espaço, conforme a gente estava olhando, né? Tem um espaço para ter uma redução, uma realização aqui. A gente veio de semanas fortes, é natural. Mas, Vini, não veio a ata do Copom que todo mundo estava esperando? Não veio mais branda? Então, a ata ela não sinalizou nem que sim, nem que não.
certo? Porém, alguns artigos ali, alguns parágrafos da ata sugere que venhamos ter um corte, né, um início de corte já para as próximas reuniões. Então, a maioria dos economistas, a maioria das casas, né, que compõem o mercado, bancos, fundos, eles já precificam que vai ter 25 base points de corte, né, 0,25% aí de corte na Selic já para a próxima reunião. A gente saindo aí de 13,50 para 13,25, né? Então, a gente pode ter aí um corte na Selic, beleza? E até o final do ano a gente ter uma série de cortes, né? E fechar o ano ali com 12,5% basicamente de taxa de juros. Já começa a animar o mercado. Pô, mas Vini, se teve isso na ata, por que, que o mercado corrigiu? O mercado corrigiu porque está esticado. A gente já falou isso lá há um tempo atrás. Não é que se é o dado positivo ver agora, o mercado vai tomar aquele rumo. Às vezes o mercado já precificou futuramente, isso já estava no preço porque esticou pra caramba, certo? Agora vai ter uma realização para depois voltar a subir quando tiver novos dados para sair. Nós temos também ali a questão do arcabouço fiscal que foi mencionado, né? O texto final ainda não foi votado. Tanto é que ontem o Haddad se reuniu, teve a reunião da ala política ali, me faltou até o nome aqui agora, né? O Haddad teve uma reunião, cadê? Com a GO, né? Com a GO. Tem reunião com a GO e depois se reuniu também com outros líderes ali da Câmara, né, e do Senado para poder discutir a questão do texto do arcabouço fiscal, porque tiveram emendas que foram postas, né, lá pelo Senado, volta para a Câmara para poder fazer a votação e depois seguir o rumo. Então, como esse texto ainda não está fechado, o texto não está fechado, então na ata ainda teve essa incerteza sobre o texto final do arcabouço fiscal. Então, isso é um dos fatores de risco que o Campos Neto menciona, né, e sua equipe menciona, sobre não ceder a taxa de juros ainda, certo? Mas, como tudo está caminhando tranquilo, né? Pelo menos estão caminhando, a ala política está fazendo o seu trabalho ali, que são os seus lobbies, chamando os líderes das casas para poder negociar esses termos, né? Isso pode ser que vá passar tranquilamente, sem muita dor de cabeça, beleza? Então, o que acontece? Esses fatores acabam trazendo a preocupação para o mercado também, certo? Então, é aquela questão, estou otimista, mas preciso vender um pouquinho. Então, pessoal, vai realizar um pouco mais de lucro nas ações que tiveram um forte crescimento, tem ações que cresceram 50%, 20%, 30%, natural que essas ações vão recuar um pouco mais, esse dinheiro volta para o caixa e depois o pessoal volta a tomar outras empresas que apanharam mais e que agora, com o corte da taxa de juros e com mudança no cenário, assim, o minério de ferro voltando a subir novamente, se ganhar ali os 900 yuans, por exemplo, tende a fazer com que as mineradoras ganhem um pouco mais de força, né? Então, Vale, GBR, entre outras, podem vir a ganhar um pouco mais de força. Mas o Ibovespa aí tem espaço para recuar até os 16 mil pontos aqui, sem problema algum, a gente não precisa ficar preocupado, é assim que o mercado funciona, a gente não sobe nem a reta, então sobe, tem um recuo para depois subir novamente, beleza? Bom, vamos falar aqui agora da nossa doleta. Deixa eu botar no diário. O dólar que segurou, né, essa região aqui dos 700, né, 700 e pouco, ela vai ser bem brigada, né? Está sendo bem brigada. Muita gente está achando o dólar barato, né? Natural. O dólar baixou de 5, muita gente vai querer dolarizar. E depois de uma forte queda que teve, é natural a gente ter uma realização, certo? Então o dólar tem espaço para recuar até aqui os 4.800, né, 4.900, e se for o caso voltar a fazer novas mínimas ou até mesmo lateralizar. É uma outra forma de um ativo corrigir, por exemplo. Beleza? Bom, vamos olhar aqui como é que ficou os setores, né, o portfólio do nosso Ibovão da Massa.
Então, a maior parte aqui, né, dos bancos cedendo bastante, mas Banco Bradesco, né, o nosso Bradescão da Massa, ficou basicamente neutro. B3SA, né, que está lá na nossa carteira. Os dois estão na nossa carteira recomendada do Cashflix, né? Então, o Banco Bradesco e o B3SA seguraram um pouco mais. Petróleo e gás tiveram uma recuada forte, né, aqui, né? Vale, ó. Petro, que teve grandes ganhos em relação aos últimos pregões, teve uma recuada natural. O volume financeiro aqui dos materiais básicos não foram tão grandes assim, mas Vale conseguiu aí subir 1,2%. Então, isso foi até muito bom, né? Quando a gente olha a Vale. Deixa eu botar aqui, cadê minha Vale? Vale que está na ponta baixa ali do caixote. Vamos botar aqui no diário. E vou trazer aqui para baixo. Tá aqui nessa região aqui de baixo aqui do caixote. O volume de Vale está bem baixo ainda, né? O volume nas mineradoras está bem baixo. Então, aqui se torna um ponto muito grande, né? Muitos investidores acabam olhando essa região aqui como uma região boa de compra de Vale. Então, alguns estão acumulando ações nessa região. O volume do Ibovespa não ficou tão ruim assim, né? Ficou ali muito próximo ali da média. Ficou muito próximo ali da média, então abaixo, né, da média, vamos botar assim, né? Não teve aquele volume muito grande, certo? Hoje tem um fator muito interessante no Ibovespa, ó, no mundo, que é a questão aonde tem o discurso do Powell, né? Nós temos ali o fórum ali do BCE, aonde os bancos centrais, né, vão falar. Então, hoje, basicamente, todo mundo fala, né? Então, muita gente vai ficar de olho nessas informações, beleza? Confiança do consumidor já saiu, né, lá da Alemanha. Então, o anterior foi menos 24 pontos, né? O consenso estava esperando menos 23 e veio menos 25, ou seja, veio pior do que o anterior e pior do que o esperado, né? Então, mostra a confiança do consumidor caindo lá na Alemanha, que é a maior economia da zona do euro, beleza? Hoje nós temos os juros da hipoteca, lá nos Estados Unidos, está aí às 8 horas da manhã. Os empréstimos bancários, né? Então, a gente vai olhar aqui o mercado de crédito brasileiro, que sai às 8h30. É bem interessante aqui, porque isso impacta diretamente na nossa economia. Beleza? E aqui, às 9h30 da manhã, começa a vir os estoques, né? Estoque do varejo, estoque do atacado e a balança comercial ali de bens preliminar. E 10h30 tem o discurso do Powell, onde todo mundo vai ficar de olho. Beleza? Às 11h30 da manhã, tem aqui variação de estoque de petróleo bruto, né, lá em Cushing. Então, esse estoque de petróleo costuma fazer preço na commodity, beleza? Então, se vier um estoque menor, né, o anterior veio caindo aí na casa de 3 milhões ali de barris, né, que veio para baixo. Então, estão esperando uma queda aí de 1,75. Se vier pior do que isso, o petróleo pode vir para cima, né? Porque aí está diminuindo a oferta, né? O estoque, então precisa comprar mais, precisa repor o estoque, no caso. Beleza? Bom, esses são os dados que a gente vê basicamente para hoje. Hoje eu não vou botar ali nenhuma ação. Vocês podem sugerir tanto lá no meu Instagram quanto aqui nos comentários. Né? Se assistiu o vídeo até aqui, não deixa de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar o vídeo, né, do Giro de Mercado com seus amigos, para que a gente possa fazer o Giro de Mercado chegar a mais pessoas. Né? A gente já está chegando a 122 inscritos. Não é nada para muita gente, mas para mim é muito gratificante. É um canal que a gente começou aí até há um tempo atrás, a gente só tinha 5 inscritos, né? 10 inscritos. Hoje a gente com 122 inscritos, a gente está crescendo. De pouquinho em pouquinho a gente está entregando muito valor para as pessoas que estão acompanhando, beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção com o capital de vocês e até amanhã com mais Giro de Mercado. Valeu!